Boa noite. Hoje, dia 8 de abril, nosso culto de Passos de Fé da Igreja Batista para as Nações. Seja muito bem-vindo. Eu te convido, onde você estiver, você fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, abrir o seu coração para nós falarmos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Te pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas, que o Senhor nos dê entendimento da palavra que será ministrada. Que o Senhor venha falar o coração de cada um de nós, onde quer que os meus irmãos estejam, Senhor Deus. Que o teu Espírito Santo traga a revelação da tua palavra aos nossos corações. Amém? Você que estiver com a sua Bíblia, você pode abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Ou então acompanhar a leitura comigo. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Nós vamos ler o versículo 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor para mim e para você. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito ao julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se você for continuar a leitura do capítulo 5, nós vamos ver vários outros versículos que vão falar sobre o que a lei dizia, e o que Jesus diz sobre a lei e o mandamento que ele vem dar. Então, por exemplo, no versículo 27, ele diz que na lei está escrito, não adulterarás. Mas o padrão de Jesus diz assim: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então, se nós fôssemos dar um tema para a palavra de hoje, seria o padrão de Jesus. Então, a lei dizia para não adulterar, mas o padrão de Jesus diz para mim e para você que se nós desejarmos alguém, nós já pecamos, porque o padrão de Jesus é esse. Na lei dizia que se matasse, estaria sujeito a julgamento. Jesus diz que aquele que se irá contra o seu irmão, esse já pecou. Então nós podemos perceber na palavra do Senhor que o padrão de Jesus, ele é mais alto. No versículo 33, diz assim, do Evangelho de Mateus, capítulo 5. Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás. Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem por nada. E ele segue falando. E aí ele fecha essa parte do juramento dizendo, seja o teu sim, sim, e o teu não, não. E aí assim o Senhor ele vai falando sobre a vingança, sobre o amor ao próximo. Porque a lei dizia que nós deveríamos amar o próximo e odiar o nosso inimigo. Mas Jesus disse assim para nós: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Por que mérito nós teríamos se nós amássemos aqueles que nos amam? Assim os ímpios fazem, as pessoas que não conhecem a Cristo fazem. Mas o Senhor quer que a gente ame aqueles que não nos agradam, aqueles que nos ofendem. É assim que é o padrão de Jesus. Em Colossenses capítulo 4, versículo 6, o Senhor vai dizer assim através de Paulo: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Esse também é um dos padrões de Jesus, que a nossa palavra seja temperada com sal. E às vezes é difícil para nós termos essa palavra temperada com sal. Nós que somos mães, ou os pais em geral, às vezes, sem nos percebermos, nós amaldiçoamos os nossos filhos, lançamos palavras que não estão temperadas com sal, que não estão no tempero certo, que não são agradáveis. Nesse tempo de quarentena, que você e eu estamos no isolamento social, ficamos muito tempo em casa e tem pessoas que reclamam de estar em casa com a sua família. Pode ser desagradável, desconfortável, ficar tanto tempo limitado num determinado espaço, eu consigo entender. Mas mais difícil é estar doente no leito de hospital.
Mais difícil se fosse um filho nosso, um ente querido nosso. Então, nossa palavra precisa todos os dias estar temperada com sal na medida certa. A gente sabe que se o sal estiver além da dose normal, vai salgar a comida. Não faz bem para a saúde. E se o sal estiver aquém, comida insossa também não é agradável ao paladar. Então nós precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus, para que a nossa palavra seja temperada com sal, na medida correta, agradável, para que ela não venha trazer escândalo. Muitos de nós conseguimos ter essa palavra agradável no nosso trabalho, nos outros lugares por onde nós convivemos. E quando chega em casa com os nossos, nós temos maior dificuldade de ter essa palavra agradável. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso ajudador. E ele está aqui, aí onde você estiver, ele está aqui conosco para nos ajudar a ter essa palavra agradável. Em Filipenses capítulo 4, no versículo 11, tem uma passagem muito conhecida pelo povo de Deus e muito usada, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu quero ler a passagem que antecede esse versículo, que diz assim: Paulo fala aos Filipenses: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo, ele tinha moral para dizer que tudo pode naquele que fortalece, porque ele engrandecia o nome do Senhor em qualquer circunstância que ele vivia. E nós precisamos aprender com Paulo. Nós precisamos aprender a seguir o padrão de Jesus. As coisas estão difíceis, verdade, as coisas estão difíceis, mas nós vamos continuar engrandecendo o nome do Senhor. Nós não vamos retroceder, nós não vamos blasfemar contra o nosso Deus, porque Ele é soberano. E todas as situações que estão acontecendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que confiam no Senhor. E nós precisamos crer. Tudo isso vai passar, porque a palavra de Deus diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E isso vai passar. A nossa parte agora é cumprir o isolamento social, é aproveitarmos esse tempo que o Senhor está nos dando para seguirmos o padrão de Jesus. Jesus, ele era um homem de oração. Todos os dias ele buscava o Senhor em oração, o Pai. Ele se retirava em grupo para orar, ele se retirava individualmente para orar. Porque ele sabia que ele precisava desse momento com o Pai. Talvez esse momento de isolamento social que nós estamos vivendo seja uma forma de Deus nos trazer para mais perto dele. Porque nós tínhamos desculpas de não termos tempo para buscarmos o Senhor. E de fato, muitas vezes ela era verídica, não era? Porque a correria do dia a dia é muito grande. Mas e agora? Por que nós não temos tirado um tempo maior e de qualidade em oração ao Senhor? Também nós precisamos seguir o padrão de Jesus na leitura da palavra. Jesus, ele conhecia a palavra. Jesus, ele falava da palavra. E assim precisamos ser nós. Do que nós temos enchido a nossa mente e o nosso coração? De músicas que não edificam? De leituras que não edificam? De séries, de filmes que não edificam? Você pode assistir séries, ver filmes, sem problema nenhum. Mas você precisa avaliar de que você está enchendo o seu coração e a sua mente. E a oração, a leitura da palavra, vai fazer com que eu e você possamos nos achegar no colo do Pai. Temos intimidade com o Pai. Porque é isso que o Senhor quer de nós. Eu acredito que esse momento de isolamento social, ele veio para nos trazer para mais perto de Deus. Eu acredito pessoalmente que tudo tem um lado bom. E se há alguma coisa de bom nesse coronavírus, é esse momento que a gente pode ficar mais perto da nossa família e podemos buscar o Senhor sem desculpas. Buscar o Senhor em tempo de qualidade, em oração. Eu quero que você pense: que padrão você tem seguido?
Você tem seguido o padrão de Jesus, o padrão bíblico? Ou você acha que isso é antiquado e você tem seguido o padrão da mídia? Você tem seguido o padrão que o mundo dispõe? Você tem seguido o padrão dos ídolos, dos famosos de hoje? Que padrão você tem seguido? Porque de acordo com o seu padrão de vida, vai encaminhar, mostrar para onde você está seguindo. Você precisa pensar e refletir. Que padrão você tem seguido? Em Mateus 18, 21, Pedro pergunta para Jesus quantas vezes se deve perdoar uma ofensa. E aí Pedro fala, é 7 vezes 7, Senhor? E Jesus vai responder que era 7 vezes 70. Com certeza você já conhece essa palavra. Só que na tradição judaica, dizia que o perdão de uma ofensa poderia acontecer até 3 vezes. Pedro já quando colocou 7 vezes 7, ele já colocou o dobro ali em cima, né? E aí Jesus vem e diz, não, mesmo você colocando o dobro, é 7 vezes 70. Porque o padrão de Jesus é muito alto. O padrão de Jesus não é humano. O padrão de Jesus não é terreno. E nós cristãos, muitas vezes, temos muita dificuldade em liberarmos perdão. A gente até diz que perdoa, às vezes a gente acredita que perdoa, mas eu perdoo e eu não quero aquela pessoa mais perto de mim. Eu te perdoo, mas eu não quero conversa contigo. Será que de fato, quando nós agimos assim, nós perdoamos? Reflita que padrão você tem seguido. Irmã Rosivane, mas aquela pessoa me fez sofrer. Eu não sou obrigada a andar com ela. Eu não sou obrigada a ser amiga dela. Você acha que quando as prostitutas se prostituíam, quando as pessoas no tempo de Jesus faziam tudo de errado, aquilo ofendia a santidade de Jesus. E Jesus, sendo Deus, as perdoava. E nós, que também pecamos, muitas vezes ainda pecamos, nos achamos melhores que os nossos irmãos e não queremos perdoar. Então nós precisamos avaliar que padrão nós temos seguido. Em 1 Coríntios 3,16 diz assim, Paulo fala, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Tem muitas pessoas que estão sentindo falta de estar na congregação. E é muito bom congregar, é muito bom estar junto com os nossos irmãos. Eu também sinto falta disso. Mas eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Você e eu, onde quer que nós estejamos, nós somos santuário do Senhor, porque é o que a palavra diz para nós. Nós somos morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus habita em mim e habita em você. Então, onde você estiver, que invocar o nome do Senhor, o Senhor estará contigo. Você nunca esteve sozinho, por mais que assim você se sentisse. Então, por mais saudade que você sinta da congregação, lembre que você é templo do Espírito Santo. Lembre que você é morada de Deus. Às vezes, se nós pararmos para avaliar se nós temos seguido o padrão de Jesus, o Senhor vai trazer ao nosso coração várias coisas que têm desagradado a Ele, porque Deus fala conosco. E aí eu quero trazer uma palavra para nós nessa noite, de que se nós nos arrependermos das coisas erradas que nós temos feito, pensado, sentido, falado, o arrependimento, ele muda o nosso comportamento, mas precisa ser o arrependimento genuíno. Quando eu me arrependo, eu sinto vergonha do que eu fiz de errado. Eu chego para Deus e peço, Pai, me perdoa. Pai, me ajuda. Pai, eu não queria ter feito isso que te desagradou, mas eu fiz. Me ajuda a não fazer mais. E aí o Espírito Santo, ele vai nos ajudar a não pecarmos contra a santidade de Deus. Ele vai nos ajudar a andarmos no caminho reto, no caminho estreito e apertado. Mas nós precisamos nos arrepender. Ah, tanto faz, todo mundo faz. Mas você não é todo mundo. Você não é qualquer um. Você é herdeiro de Deus,
co-herdeiro com Cristo Jesus, lavado e remido pelo sangue dele na cruz do Calvário. Então, todos os dias, nós precisamos nos arrepender das coisas erradas que possamos ter feito e pedir a ajuda do Espírito Santo para mudar o nosso comportamento. Em Atos 2,14, há uma passagem que diz assim: então se levantou Pedro. E quando Pedro se levanta nessa passagem, ele prega para uma multidão de pessoas. Pedro, um homem que mal sabia falar, um pescador sem estudo nenhum. Ele se levanta e com muita autoridade e ousadia do Senhor, ele fala para a multidão, e aquela multidão é batizada no Espírito Santo. E muitos milhares se convertem ao Senhor Jesus. Mas Pedro se colocou numa posição. Ele tomou atitude, ele se levantou. Então hoje eu te convido a também se levantar. Não literalmente, mas no mundo espiritual. E começar a avaliar a sua vida. O que é que você tem feito que tem desagradado o coração do nosso Pai? O que é que você tem feito que não tem seguido o padrão de Jesus? E que você e eu possamos nos arrepender. Mas nós precisamos tomar uma posição de nos levantarmos e dizermos não para aquilo que nós temos errado. Dizermos não para as práticas erradas. E nos arrependermos e nos convertermos nos nossos maus caminhos. Em Atos também, 17, versículo 11, a palavra diz que havia numa cidade chamada Bereia um grupo de pessoas que receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias. Eles tinham sede da palavra. Eles não iam para o culto ou não assistiam o culto online de qualquer jeito. Vou assistir aqui mais um culto, vou ler mais uma vez a minha Bíblia. Não, eles iam com vontade. Sabe, quando você está com muita fome, você vai almoçar e a comida cheira, você vai com água na boca. É assim que o Senhor quer que a gente vá atrás da leitura da palavra, que a gente o busque em oração, com vontade, com avidez. E além de buscar o Senhor assim, eles depois examinavam as escrituras para ver se conferia aquilo que estava sendo pregado. Você não está errado se você for conferir o que está sendo pregado. O Senhor se agrada que você faça isso. E sobre essa situação que a gente está vivendo, eu quero trazer para nós um provérbio tibetano que diz assim: se o seu problema tem solução, não precisa se preocupar. Mas se o seu problema não tem solução, toda preocupação será em vão. Então a gente não precisa se preocupar. Eu sei que é difícil, quem me conhece sabe que é difícil para mim mesmo falar isso, de não se preocupar. Porque a minha personalidade é um pouco assim, para não dizer bastante. Mas a palavra do Senhor também diz em Mateus 6,25: não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar uma medida ao curso da sua vida? Muitas vezes eu paro e digo: para, Rosivane, respira. Para que tu tá assim? Você não precisa ficar assim. Você não pode resolver, respira, faz o que está ao teu alcance. Agora o que está ao nosso alcance é o isolamento social, é a higienização das nossas mãos, é aproveitarmos o momento em família, é aproveitarmos o momento para buscar o Senhor e orarmos para que o Senhor dê sabedoria para as autoridades, e orarmos para que o Senhor dê sabedoria para os cientistas descobrirem a cura. Nós podemos fazer só o que nos cabe. Em Mateus 10:16 diz assim: sede, portanto, prudentes como as serpentes. Nós precisamos ser prudentes. Aqui, agora que morreu uma pessoa, me incomoda bastante essa questão de estatística, porque um número não tem relação direta à questão de uma vida. Só morreu uma pessoa no Acre. Não foi só uma pessoa. Poderia ter sido a sua mãe, a minha mãe. Essa uma pessoa
ela é uma pessoa querida para a família de alguém. Eu não sei se você consegue entender o que eu estou querendo te dizer. A gente às vezes banaliza os dados estatísticos. Muitas pessoas banalizam os dados estatísticos. Não foi só uma pessoa. Foi alguém amado por Deus. Foi alguém que Deus se importava com essa pessoa. E tem uma família, tem várias pessoas sofrendo por causa da morte dessa senhora. Então nós precisamos ser prudentes, nós precisamos cuidar da higiene das nossas mãos, nós precisamos seguir as orientações do Ministério da Saúde, nós precisamos ser prudentes como as serpentes. Judas vai dizer assim no versículo 20: edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Sabe onde é que eu e você, onde minha família, a sua família vai estar guardada? Apenas no amor de Deus. Nós precisamos nos esconder no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. É lá que nós vamos estar protegidos. E isso também não quer dizer que as coisas ruins não possam chegar na nossa casa, porque o sol nasce e se põe para todos. Em Tiago 4,14 diz assim: o que é a nossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo dissipa. Todos nós vamos morrer. Você sabe por que nós não gostamos de pensar na ideia da morte? Porque muitas pessoas têm medo da morte. Porque Deus colocou o desejo da eternidade no nosso coração. Nós não fomos feitos para morrer. Por isso que nós não desejamos a morte. Por isso que muitos têm receio da morte. Porque Deus nos fez para vivermos eternamente com Ele. Mas ela chegará para todos nós. E nós precisamos estar preparados. Você está preparado para o Senhor te recolher? Será que eu estou preparada? Por isso que nós precisamos lembrar do tema da palavra. Nós temos seguido o padrão de Cristo. Nós precisamos todos os dias buscarmos seguir o padrão de Cristo. E para a gente encerrar a palavra, eu queria que você orasse comigo. Você fechasse os seus olhos. Em Romanos 15:13, o Senhor diz assim: e o Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ah, Senhor Deus, baseado nessa palavra que foi ministrada, eu te peço que o Senhor venha encher a vida de cada um dos meus irmãos que estão nos assistindo nesse momento. Enche cada um de nós da tua alegria, da paz que excede todo o entendimento, e que o temor da morte, que o medo dessa situação que estamos vivendo caia por terra. E que nós possamos ser ricos da esperança que há no poder do Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor prometeu que não nos deixaria sozinhos. E nós cremos na tua palavra. Nós cremos em toda a tua palavra, não apenas em parte dela, Senhor Deus. E graças nós te damos em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero agora orar por quem estiver fazendo o passo de fé. Então você que vai iniciar hoje o passo de fé, ou vai encerrar, né? Se sinta ungido aí no seu lugar, na sua casa. Apresente os desejos do seu coração diante de Deus em oração. Porque a palavra do Senhor diz que nós não recebemos nada se do céu não nos for dado. Então nós temos um Pai que é por nós. A palavra também diz que um pai e uma mãe, mesmo sendo maus, não são capazes de dar uma pedra para um filho que pede pão, muito menos o nosso Pai. Então o Pai se agrada de nos abençoar. O Pai se agrada de prover as nossas necessidades. E é a Ele que nós vamos clamar. Você que está do 2º ao 6º também pode orar comigo. Senhor, nós te pedimos a tua bênção sobre cada pessoa que está iniciando ou terminando os passos de fé hoje. E os nossos irmãos que estão do 2º ao 6º passo de fé. Nós cremos sim que o Senhor é Deus que abençoa, Deus que provê, mas que tudo tem o seu tempo determinado. E que o Senhor vai fazer conforme a tua vontade, porque o Senhor é soberano. Mas como filhos nós estamos aqui te pedindo
pedindo portas de emprego, pedindo que o Senhor abra portas de faculdade, pedindo que o Senhor venha prover saúde, restauração de casamentos, venha curar, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, abençoar de diversas formas. Eu não conheço, mas o Senhor conhece o coração e a necessidade dos meus irmãos. Então eu te peço que o Senhor venha com provisão, que o Senhor nos ajude a esperar no tempo do Senhor e não retrocedermos jamais, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te dê um restante de semana na paz do Senhor Jesus Cristo e que Ele te guarde, nos guarde de todo mal. Fica com Deus.